essa questão é muito pautada por rede social, que é crescer, crescer, É, ganhar mais dinheiro, e esses caras estão ganhando mais dinheiro e melhor fazendo, quem vende táticas, de isso. guerrilha para você simplesmente, jogar a rede nos clientes e pegar de arrasto. Eu acho que a analogia é essa, porque É ninguém isso gosta de ser mesmo, é isso arrastado, mesmo. É, ninguém gosta de ser pescado, entendeu? A pessoa vai até você, as pessoas fazem fila na porta e tatuam a sua marca para chegar e falar: "Cara", isso é, pode ser em qualquer segmento de mundo, isso pode ser no varejo, pode ser na medicina, pode ser no entretenimento, pode ser em qualquer coisa na relação humana, a gente gosta de ser bem tratado, de ser bem atendido e estabelece uma relação de respeito e de troca mútua. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de estratégias de crescimento e como aumentar as suas vendas. Edmur, já vou dar um spoiler aqui. Essa semana é de Black Friday, mas a gente não vai falar de Black Friday, porque não é de forma contraditória. Muita gente aumenta as vendas durante a Black Friday, mas não é o que a gente vai propor aqui. A gente vai propor alguma coisa mais de longo prazo, certo? Até porque você já falou que Black Friday, principalmente no Brasil, é furada. Pro varejista. é, Para quem compra é uma maravilha, mas pro varejista, é. furada. Ah, tem os casos meio escusos de black fraud que o cara dobra para cobrar É, metade, mas tudo bem. exatamente. E aí é o seguinte, a gente vai falar um pouco, primeiro o seguinte, nesses tempos de marketing digital, pessoal, principalmente em varejo, restaurante, a gente até já comentou isso aqui. Vai lá, chama um influenciador, um micro influenciador, médio influenciador, grande influenciador, depende da quantidade de seguidores, para fazer uma campanha. Eu vou mostrar um vídeo aqui, Tá. bastante curioso, que fala exatamente sobre isso. Mano, isso aqui tem gosto de merda. Eu acho que eu acabei de encontrar o melhor lugar pra comer pizza em São Paulo. Vem comigo conhecer o melhor restaurante secreto da cidade. Uma joia rara localizada no fundo do quintal de alguém. Esse é um restaurante tradicional de família que tá aberto já faz mais de 30 minutos. Então você sabe que a comida é especial e uma experiência única. Eu ia guardar esse lugar só pra mim de tão gostoso, mas eu decidi compartilhar com vocês. Já marca aí quem vai com você. Você já deve ter visto esse tipo de vídeo mais de 1000 vezes no seu feed aí de rede social, correto? Tem de um Você monte, acha né. um monte. Isso é zero sustentável, certo? É, eu é engraçado porque tem gente que vai, cola, né, então não sei se chega a ser insustentável e tal, mas é uma coisa muito improvisada. É improvisado e é totalmente diferente do principal tema e do principal, digamos, personagem, da principal pauta que eu gostaria de trazer aqui para você e que, para variar, nem você sabe e é surpresa. São 2 caras que eu temo todo dia, meu personal trainer de academia e você quando eu tenho que fazer um podcast, porque sempre vem Pois é, surpresinha. mas eu prometo que você vai gostar, não só você, mas quem nos assiste e quem nos ouve. É um personagem, digamos assim, é uma empresa que a gente já falou outras vezes aqui, e eu peguei uma entrevista recente, da família que administra o negócio, para a gente entender um pouco mais a filosofia e o que está por trás, do negócio. Afinal, a gente falou muito, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, a gente falou sobre o que aconteceu no Nubank, né, na mudança de postura. A gente falou na semana passada de Daniel Pink, falando de propósito, valores, o que motiva as pessoas de fato. E aí eu pensei o seguinte, Edmur, por que não a gente não falar também de um caso prático, que ilustra muito bem o que o Daniel Pink trouxe para gente. E aí vem esse caso aqui, que eu tenho certeza que você conhece e você precisa falar um pouco mais deles. Com David e Pog, estamos indo para uma mercearia familiar que...
Há mais de um século vem atendendo clientes e fazendo amigos. Muitos amigos. Essas pessoas não estão aqui para um show de rock ou um jogo de playoffs. Estou tão animada. Eles não fizeram essas tatuagens por uma causa social. Esperando décadas por isso. Sim, eles estão aqui para a abertura de uma mercearia. Nós queremos Wegmans. É como ir ao supermercado. Disneylândia de comida. Bem, eu direi que você tem a exibição de produtos. Quero dizer, isso é lindo. Nós começamos como uma empresa de produção em 1916. E, na verdade, não era nenhuma loja. Era um vagão. Danny Wegman é o presidente e coproprietário da Wegmans Groceries, com sede aqui em Rochester, Nova York. Os fundadores, seu avô e tio não reconheceriam as 112 lojas hoje. Ordenadamente rotulado, lindamente iluminado e enorme. Esse é todo o nosso segredo para o que fazemos. Mercearias que mais vendem na América. 3 ou 4 vezes o que uma loja média faz. Wegmans também pode ser acusado de ser um pouco obcecado com a qualidade dos alimentos. A empresa opera sua própria padaria, sua própria fazenda regenerativa e suas próprias cavernas de queijo. Você acha que algum cliente no supermercado, pegando algo para a festa do Super Bowl, sabe ou se importa que Brie tenha sido tratado com tal extremismo? Provavelmente não. Eles apenas sabem que é bom. Tudo bem. Vamos experimentar com certeza. É uma comida completamente diferente. Você pode ver por que passamos por todo esse trabalho para ficar tão ocupado. E ainda assim, Wegmans não se descreve principalmente como uma empresa de alimentos. Em vez disso, Somos uma empresa de pessoas que é muito apaixonada por comida. as filhas de Danny, Colleen e Nicole são CEO e presidente. Eles conhecem de cor os valores fundamentais da empresa. Aqui vamos nós. Cuidado, altos padrões, fazer a diferença, respeito e empoderamento. Não há uma empresa no mundo que não diga: nos preocupamos com nossos clientes. Acreditamos em nosso povo. O que isso significa? Em termos práticos, eles têm um salário mais alto do que do que o padrão. Absolutamente. Eles recebem benefícios. Sim. A pessoa que estoca suas prateleiras recebe seguro-saúde. Sim, claro. Nossa retenção é provavelmente 2 a 3 vezes o que a indústria seria. Eles podem vir aos 15 anos e ficar por uma carreira inteira. E tivemos mais de 350 mil candidatos no ano passado. Para quantos empregos? Em torno de 10 mil. Você teve 35 vezes mais candidatos do que precisava? Sim, sim. E a coisa número 1 que contratamos é cuidar. Acreditamos que podemos treinar quase qualquer outra coisa. Parece estar funcionando. Os compradores de Wegmans são quase um culto. Feliz e divertido comprar coisas e experimentar coisas novas. Tudo o que eles fazem é para a melhoria da comunidade. Qual é a sua reação quando você vê alguém com uma tatuagem de Wegmans? Acho ótimo, sim. Aqui eu vou te mostrar uma. O mais novo Wegmans, embora não seja uma mercearia, é um restaurante de sushi em Nova York que abriu na semana passada, chamado Next Door. Quando você diz Next Door, você não está brincando. Mercearia Restaurante. Absolutamente perfeito. Eu te disse, a conversa continua. Paula Wegman é a esposa de Danny e co-designer. E então pensamos por que não criar um oásis para nossos clientes, para poder vir e sentar e desfrutar, longe da agitação e do ritmo acelerado da cidade. O sushi aqui não é barato, mas é espetacular. A maioria dos peixes vem do Japão. Nós voamos em pelo menos 2 vezes por semana. Por que haveria uma diferença entre um atum japonês e atum americano? Eles realmente acariciam o peixe e o colocam para dormir. E então eles dizem aos peixes: tem sido uma boa vida. Espere, isso é real. Você pode sentir a diferença? Sim, entre um peixe que foi amorosamente morto. Sim, isso é incrível. Sim. Claramente, Wegmans encontrou uma fórmula vencedora. Então a grande questão é que você tem 100 lojas e algo assim. Mas eles estão todos na costa leste. Por que você não está indo para todo o país? É nosso objetivo ir a todas as lojas pelo menos uma vez por ano. Porque queremos um relacionamento pessoal com nossa gestão de loja. Nosso avô começou isso. Então gostamos de ficar pequenos o suficiente onde ainda podemos fazer isso. Não é o objetivo de um negócio na América
para ganhar o máximo de dinheiro que puder. Nosso objetivo é fazer a maior diferença que pudermos. Nosso objetivo é cuidar do nosso povo. E não nos importamos com o que custa fazer isso. Edmur, você viu que eu nem interrompi o vídeo. Eu deixei porque é muito profundo. Eu acho que resume muita coisa que você fala, se não tudo, e mais um pouco. Ou talvez você vai colocar algumas outras coisas, mas eu vou passar a palavra para você, porque certamente você tem muito o que falar. Esse Wegmans aí foi muito impressionante a primeira vez que eu vi, porque além de tudo que eles falaram aí, eles têm atendimento na loja. Vira e mexe, você está no meio da loja, tem gente atendendo. Isso é a primeira diferença deles. Eles atendem o cliente. O statement deles de causa é: espere sempre o máximo de nós. Sempre o máximo de nós. Aí no meio do caminho está escrito assim: para que possamos entregar o máximo a vocês, é lógico que o nosso pessoal também pode esperar o máximo de nós que somos os gestores do negócio. Ou seja, eles têm uma linha dedicada ao motivo pelo qual eles conseguem fazer o máximo para todo mundo. E é absolutamente incrível a quantidade de comida pronta para você levar que tem nesse restaurante. Nesse restaurante não, foi ato falho, nesse supermercado. Ele é o maior concorrente dos restaurantes vizinhos. Sim. Tá? A gestão de categorias dele é maravilhosa e tal, mas eles não têm, assim, uma gestão de categoria na gôndola. Eles têm uma gestão de categoria que, se você estiver comendo alguma coisa muito especial, tem um quiosque dentro, com tudo isso sendo vendido, sendo comunicado, o cliente tem contato com a pessoa que é responsável pelo produto que está sendo vendido, e o cara tem a maior autonomia para contar a história que ele quer daquele produto. É lindo, é lindo. A gente viu semana passada o Trader Joe's, que para mim é o máximo em marca própria e comunicação. As duas características do Trader Joe's para mim são produto diferenciado, marca própria e comunicação. O Wegmans atende. É o primeiro supermercado que eu já vi na minha vida que atende. Tem gente atendendo, tem gente que pega você e aí tá precisando de alguma coisa, vai lá, e eles te como o japonês mata o peixe. Assim, tem muita coisa ali pra gente falar nesse vídeo, na verdade, porque começa, vamos lá, em comum com o Trader Joe's e com o Wegmans. Empresa familiar. Empresa familiar, capital fechado. Então, assim, os valores iniciais lá estão desde o começo e se mantém. O Wegmans está na terceira geração, já, né? Então, isso. E você vê que as filhas estão muito bem pautadas com os valores. Com os valores ali dentro, desde o que veio do avô e do tio, né? Do tio-avô, no caso. Essa questão voltada para as pessoas, e aí eu também falo que quando eu morei nos Estados Unidos, eu soube pela primeira vez por um outro brasileiro que era amigo meu, e falou: eu vou sempre no Wegmans, tal, que é um pouco mais longe daqui de onde a gente morava, mas vale a pena. Aí virou um programa, meu e da minha esposa, a gente ia no Wegmans, porque a gente se sentia bem lá. A gente comia, tem um restaurante lá, né? Você come muito bem. O atendimento é maravilhoso. Tem uma marca registrada deles, que é um trenzinho que fica rodando o topo da loja, pelo teto da loja fica rodando um trenzinho, passa a loja toda. Então, para criança, é uma coisa maravilhosa. Até adulto, você fica lá meio embasbacado olhando aquilo. Os corredores, né, tem marca própria também. Os corredores são lindos, bem organizados, um atendimento maravilhoso. Você está andando, as pessoas sorriem para você. Eu lembro essa coisa do atendimento. Me fala: você quer um queijo? Você quer experimentar um queijo? Aqui um queijo maravilhoso. Assim, é fantástico. Então você se sente muito bem. Aquilo que você falou, que o restaurante é o luxo mais barato, entre aspas, que a gente tem acesso, ir no Wegmans não deixa de ser um certo luxo. E aí você vai questionar o seguinte: olha, ele é mais caro do que um Walmart, do que os outros? Foi a primeira pergunta que eu fiz para o meu amigo brasileiro. Aí ele falou: não, nem tanto. E não é. Isso que é mais interessante. O Walmart, obviamente, você vai encontrar. O Walmart, eu tô falando que é a referência de preço, né? O Walmart é aquele preço. É aquela coisa. A linha de baixo do preço. O Wegmans, ele não é tão mais caro. Então você bota na conta o seguinte: se eu quero uma coisa um pouquinho melhor,
Não um pouquinho melhor. Se eu quero alguma coisa um pouquinho mais cara, mas para receber algo muito melhor, é lá que você tem que ir. Assim, e ele tem essa legião de fãs, né, de pessoas que são completamente apaixonadas pela marca, a ponto de tatuarem a marca. Eu não sabia, pra mim isso é novidade, não sei se você sabia disso. Você sabia esse negócio de tatuar? Sabia, Porque sabia. eu tinha Eles têm o maior orgulho disso. Quando você vai fazer reunião lá com eles, a primeira coisa que eles mostram eles levantam a camisa assim e mostram a tatuagem. Porque isso lembra, sabe o quê? Marcas como Harley Davidson. Isso. Assim, que você gera um culto em relação a as pessoas mudam os seus comportamentos para fazer parte daquela quase seita, né, que anda de moto, que veste jaqueta de couro e que tem lá seu grupinho. E vira uma legião e uma comunidade. Você fala tanto de marketing de comunidade, essas coisas todas, então você criou uma forma de gerar uma comunidade de fato entre, colaboradores e, clientes. Isso é uma coisa. A outra coisa também, só para concluir, Edmur, é Pode falar, que quando eu morei tudo. lá, eu estava comentando com um colega meu de faculdade, ele falou: "Ah, não, eu trabalhei no Eggs, minha irmã trabalhou no Eggs, eles falam muito bem". E eu fui checar também, esses Glassdoor da vida, de fato, eles são muito elogiados, né, e o pessoal realmente defende com unhas e dentes, o que eles fazem, mas uma coisa me chamou a atenção, que eles fazem também campanhas internas, só uma curiosidade, não tem nada contra a sindicalização dos funcionários. Eles falam que: "Olha, não é legal você fazer parte do sindicato, que o sindicato faz isso, não sei o quê, tal", então mas eu acho que é uma questão dos Estados Unidos em geral, porque a gente comentou aqui em relação ao Starbucks na semana passada, que o Starbucks estava, enfrentando uma questão de greve, né, paralisação, sindicalização de funcionários. O Egmans acaba passando por isso também de uma certa forma, mas, enfim, foi só um comentário e é baseado num único depoimento que eu tive de um colega que trabalhou lá, que eu achei interessante. Mas fora isso, tem tantas outras coisas que precisam ser faladas sobre o Wegmans e principalmente em relação a essa questão do crescimento, né, que eu acho que é interessante. São 112 lojas, eles não vão para a costa oeste, ou nem para o meio oeste americano, eles ficam basicamente no nordeste, eles nem descem, por exemplo, Flórida, se eu não me engano, não tem. No sul dos Estados Unidos, não tem. Tá basicamente no nordeste e um pouco mais baixo para o nordeste. E pronto, é o que dá para visitar. Certo? É lindo e tem umas coisas que já aconteceram, por exemplo, a Nordstrom, que é uma marca que a gente ainda vai colocar aqui algum dia, Sim. porque ela também é 4ª geração da família, e eles tentaram fazer no oeste, no leste, aquilo que eles eram no oeste, né? Porque eles começaram em Seattle e eles são lá do outro lado. A hora Sim. que eles tentaram vir para cá, eles vieram muito rápido e o atendimento não acompanhou. Eles não conseguiram acompanhar. A inteligência que alguém tem, ela falou o motivo pelo qual ela tem poucas lojas, né? Tem menos lojas, era o motivo pelo qual o Sam Walton, do Walmart, tinha avião. Ele tinha avião porque ele queria visitar o máximo de lojas possíveis e ele, com o avião, conseguiria fazer isso. Então, ela está dizendo assim: ó, eu tenho uma limitação que é conhecer as pessoas do meu negócio. Se eu tiver um negócio gigantesco, porque 100 e poucas lojas nos Estados Unidos é ridículo. Né? Nos Estados Unidos, os números são sempre 4 dígitos e se bobear 5, né? Se bobear 5. E eles têm poucas lojas, mas, cara, o capricho é muito grande, né? E a promessa deles é enorme e também vamos pensar o seguinte: uma coisa é ter uma Harley Davidson que custa, sei lá, quantos mil dólares, e você ser fã da marca. Outra coisa é um supermercado, cara, que é uma categoria muito caseira, né? Muito caseira. É uma coisa e a que... concorrência está literalmente em qualquer esquina. Exatamente, qualquer esquina. Aqui em São Paulo, então, nem se fala. Cara, eu acho que os caras têm uma competência de falar não para o crescimento, falar, não, peraí que eu vou direito. Você vê as meninas, engraçado, é meio Silvio Santos, assim, só tem menina na sucessão, né? Cara, eu ontem estava ouvindo uma coisa a respeito das filhas do Silvio Santos,
né? A gente fala, "Ó, o cara é otário", não é não, são todos formados em Harvard, a outra se formou não sei aonde, entendeu? Imagina essas meninas aí, elas devem ter estudado muito e entendido muito do negócio para começar a ser cabeça do negócio. E o cara, coroa, né? Ele tá lá, você vê que ele é o símbolo, né? Ele é o mito, né? Na verdade, Uhum. e é o vetor da história para todo mundo. É muito bacana. Eu não sabia das meninas. No Stu Leonard, que é outro supermercado maravilhoso, eu conheci os filhos e tal. No Wegmans, eu tinha uma história pregressa, não tinha a história atual do Wegmans. Pô, menina, só menina, e você viu, eu acho que mulher sempre trabalha melhor em negócio de serviço, né? Só uma questão de é, sentir o cuidado que as mulheres têm com as coisas que elas cuidam, né? Elas cuidam muito melhor das coisas, né? Então é um privilégio esse cara ter as filhas que ele tem e poder contar com elas trabalhando no negócio. Porque nem sempre também tem essa história. Teve o tio avô, e o avô provavelmente deve ter tido alguma briga na sucessão, como no Zona Sul teve problema, né? Porque tinham dois sócios iniciais irmãos, depois começa. E eles conseguiram manter a coisa muito Pão de viva. Açúcar também teve problema É, de. É, imagina, o Pão de grave. Açúcar teve problemas graves, né? É. E, na verdade, qualquer empresa familiar mal dirigida acaba tendo isso aí. A surpresa foi boa, porque o Wegmans é absolutamente digno de nota. Outra coisa, empresa familiar, né? Acho que é importante, a gente já falou disso. A gente já falou em relação Empresa às. familiar não tem zigue-zague, né? O É, problema da empresa privada, da empresa pública, é que entra um CEO novo, estava indo para lá, ele bota tudo para cá, cara, ele faz a é. virada de uma maneira muito drástica, né? Aí ele traz o pacotinho de gente de confiança dele, né? Claro, claro, Traz claro. aqueles fornecedores e consultores de confiança dele. Aí vem os McKinsey da vida, vem os Isso, isso, Boston Consulting Groups da vida. Vamos fazer uma reestruturação de não sei das quantas, isso, não sei das quantas. Aí vai, aí muda exatamente isso. tudo. E aí entrega os indicadores, não sei o quê, daqui a pouco os indicadores mudam e vai, e É, enfim, e o negócio o vai por. fator, o fator que eu acho que o executivo tem, que é a insegurança, né? Porque ele pode perder o emprego, o Ah, ele se familiar apoia não nessas pode, consultorias, né? teoricamente. Não, acontece isso, né, cara? E o cara se apoia em consultorias enormes e caras, né? É. Sendo que quando você vai, eu não tenho nada contra eles, eu aprendi muito com eles e aprendo até hoje, porque eles são muito generosos em compartilhar conceito bacana, eu adoro aprender com eles, entendeu? Mas só que tem um detalhe que todo mundo fala, que os projetos de 4 milhões, 3 milhões de dólares que eles cobram, não entregam, não O entregam valor. o que prometem, né? Não entregam o valor, porque no fim das contas, quem acaba indo fazer consultoria lá é alguém muito, muito, muito júnior, tá certo? Eles têm um processo que Sim, eles confiam, então eles sim. colocam gente muito júnior para fazer consultoria. Eu Mas, já comentei isso contigo aqui, que a gente eu já fiz uma consultoria, né, que o projeto foi escolhido pela empresa que eu fazia parte, que eram consultores mais sêniores, mas sem marca, porque do outro lado tinham empresas de marca dessas grandes e o isso, cliente falava, né, eu prefiro que façam vocês, porque eu sei que vocês vão executar, porque do outro lado eu é, sei que eu vou apertar a mão do sócio da consultoria e no primeiro dia vai descer um ônibus escolar aqui com os é. consultores júniores para eu ter que ficar lidando no dia a dia e ensinando eles a trabalhar. No final das contas é isso. Pior que, peraí, isso é que eles vêm, realmente eles vêm aprender, e é lógico que eles têm a base Sim, instalada de de conhecimento conhecimento, deles, né? Que tal. É. eles pegam a base de conhecimento deles é mundial, né? O Mas bom se deles é que tem se paga pela marca, vamos combinar. Você tem muito, muito a marca muito. ali para fazer. E outra coisa que me chama atenção, Edmur, e só pelas consultorias, eu acho também que elas funcionam, aí é opinião pessoal minha, eventualmente muito como fusível de executivo. Claro. Tipo, deu ruim, É isso, é troca o isso. fusível. Gostei da, Bota, gostei da, bota a culpa da em alguém analogia. que custa caro, né? Ó, Não, pô, os caras custam contrata, caro, o fulano de tal, e vambora, mas entendeu? quando ele contrata, ele fala assim: vou contratar a McKinsey. É, Ninguém contesta, entendeu? A só McKinsey, ou sei lá, MBA, cara, só MBA, os caras das melhores faculdades aí, como você falou, tal. Você vai questionar isso? Entendeu? Então, é aquela coisa, você se protege, né? Digamos assim. é, Só que o fundador, como tantos outros que a gente conhece, ele
está totalmente comprometido com o negócio e ele não tem tantos receios em arriscar Não e tem botar medo o dedo de na ter, reta. exatamente. Ele sabe, ele está ali com o dedo na pulsação ali do batimento para saber o que está acontecendo com o negócio. E aí qual o resultado? Só uma coisa que eu ia trazer aqui, que a gente não chamou atenção. Você viu o que eles falaram? 3 vezes mais o faturamento. Faturam Médio. 3 vezes mais do que a média do varejo fazendo isso. Então não é coisa de ser bonzinho, não é coisa de Não. ser legal, de Igual tratar o bem as Trader Joe's. pessoas. Graças a Deus a gente está falando de 2 marcas que tem esse negócio de cultivar gente boa, bem bom, e olha o resultado. É. É tão óbvio, mas fazer o quê, né? Então, assim, dá dinheiro, mas aí Dá por mais que dinheiro, não se dá dá mais tanto dinheiro. O bom é que é, dá mais dinheiro. É que é, tem que ter uma a história que a gente fala sempre de vocação de gente, né, o cara ter, gente na veia, é engraçado, né, porque você viu ele falar: "Eu pago, benefício de plano de saúde para o cara que repõe gôndola", tá certo? E esse cara faz carreira com a gente, se ele quiser, a vida inteira. Então olha que bacana, né, os caras dão oportunidade para o cara ser parente deles, né. No fim o cara é, vira parente deles, né. é. A grande questão aqui então, assim, eu tô trazendo o Wegmans pra gente discutir, porque tem uma outra questão para ser discutida que é o pano de fundo do Wegmans, que são estratégias de crescimento. Que a gente já vem falando sobre o Trader Joe's, falou sobre o que o Nubank fez no passado, e não sei se você já ouviu falar, em right sizing. Já ouviu falar em right sizing? Eu confesso que eu não tinha ouvido falar exatamente isso, já tinha ouvido falar em downsizing, mas não em right sizing, que é uma coisa que inclusive foi o Peter Drucker, que aliás faz falta, os pensamentos de Peter Drucker, eu acho Nossa que senhora. Ainda bem que o que ele escreveu ecoa até hoje, porque o cara até faz muita hoje. falta. Porque hoje está todo mundo muito voltado para o resultadismo, né, e ele sempre teve um viés muito mais de longo prazo, né, Isso, então isso. eu sempre adorei ler os textos dele, ainda como estudante de administração, e os textos são impressionantemente atuais. E eu busquei algumas reflexões sobre o Wegmans para pensar se o Wegmans seria um caso de right sizing, e na verdade eu não cheguei numa conclusão muito clara. Eu acho que não, da forma como eu entendi, porque ele se enquadra numa outra característica que a gente vai apresentar nesse vídeo aqui. Então, eu vou trazer um vídeo daqueles que a gente prepara com o IA. Vamos pausando aqui, Edmur, e aí a gente vai discutindo sobre essas estratégias de crescimento, criticando, elogiando, o que a gente achar melhor. Pode ser? E só para dizer para a nossa plateia, né, nossa farta plateia, que o tal do, esse maluco desse notebook LM, né, incorporou 2 características, ele compila coisas. E agora ele incorporou o infográfico os slides. Cara, os caras são bons. São bons. Eu estou para dizer para você que tem muita gente que fala que é o melhor aplicativo que tem de IA, e eu vou dizer para você que para a nossa finalidade, que é compartilhar com o pessoal e tal, é mesmo. Sem dúvida. E vamos aproveitar então o que ele apresentou pra gente. Vamos lá. Não, vamos aproveitar e replicar, né? Porque esse pessoal merece. É isso. Olá! Hoje a gente vai desconstruir um termo que todo mundo no mundo corporativo já ouviu falar, mas que, vamos combinar, poucos entendem de verdade o que significa. Right sizing. É uma daquelas palavras que pode dar um calafrio ou soar como uma jogada de mestre. E a grande questão é essa, né? A gente está falando de um ajuste fino, super necessário para o sucesso de uma empresa, ou é só um jeito mais elegante de falar da dura realidade dos cortes de pessoal? Bom, vamos mergulhar nisso agora. Para entender o right sizing, a gente precisa dar um passo para trás. Ele não apareceu do nada, não. Na verdade, foi uma reação direta a práticas bem mais, digamos, brutais que vieram antes. Pensa nos anos 80. A palavra da moda era downsizing. Era basicamente passar tesoura em tudo para cortar custos, sem muito critério. O problema? Acabava levando junto talento, conhecimento e o moral da equipe ia lá para baixo. Aí, como resposta, no finalzinho da década, surgiu o right sizing,
Com a influência de gente como Peter Drucker, o foco muda. Sai a eficiência a qualquer custo e entra a eficácia estratégica. A ideia passou a ser: vamos nos reestruturar para o futuro e não só apagar o incêndio de agora. E essa citação do Drucker, ela é genial, porque resume perfeitamente a mudança de mentalidade. Aquela era de estabilidade, de hierarquia super rígida, estava com os dias contados. A nova realidade pedia empresas mais enxutas, mais ágeis, mais focadas. Um lugar onde a responsabilidade individual era a chave de tudo. Essa é a alma, a essência do right sizing. Tá, mas qual é o objetivo do right sizing, então? A melhor analogia que existe é a da caixinha de dourados. Não se trata de ser o menor possível. Se trata de encontrar o tamanho e a forma perfeitos, sabe? Na medida certa para os seus objetivos. Formalmente falando, a definição é essa aqui, um processo estratégico. A palavra mais importante aqui é proativo. Não é reagir a um problema. E o ponto crucial, o que muda tudo, é que right sizing pode significar cortar em áreas que já não fazem sentido, mas ao mesmo tempo contratar com tudo em áreas de crescimento. É um reequilíbrio, não só uma redução. Essa tabela deixa as diferenças bem claras. Dá uma olhada na linha natureza. O downsizing é reativo, é uma resposta de emergência. Já o right sizing não, ele é proativo, é estratégico. Enquanto um foca na sobrevivência de hoje, o outro está de olho na competitividade de amanhã. É a diferença. Vou parar nesse quadro aqui, porque esse quadro é interessante, né, Edmur? Porque ele faz um contraponto entre downsizing e right sizing, né? E essa questão do proativo com o reativo, ele é muito interessante e é o que eu gosto de usar sempre o exemplo de medicina e saúde pública. Medicina você remedia. A saúde pública, ela previne que a doença chegue, né, você fique doente. Seria mais ou menos esse contraponto. O right sizing, ele já antecipa a necessidade de fazer um downsizing. Eu acho que esse que é o ponto. Tem alguma outra coisa que você queira trazer sobre esse quadro, sobre essas características já apresentadas? O downsizing, ele vem de uma estratégia fracassada. Tá certo? Uma estratégia de... Quer ver, ó? Big Techs na pandemia. Os caras chutaram o balde de contratação achando que todo mundo iria para o digital. Tá certo? Eles tiveram que fazer um downsizing, né? Ao invés de cuidar, não, peraí, não vamos contratar tanta gente. Não, eles contrataram muita gente. Até hoje, eles estão pagando essa aposta exagerada que eles fizeram, cortando gente o tempo todo, né? Então, isso é muito, muito sábio. Agora, quem realmente não tem tanto... Porque tem uma coisa que também contagia, que é assim, os caras investiram tanto na tal da OpenAI. E o cara para de olhar estratégia, entendeu? Ele manda o cacete. E essa filosofia de startup, que é o burn, pega o dinheiro que foi investido e gasta. Cara, isso aí também afeta as grandes, porque eles investem em coisas que, na vide Mark Zuckerberg com metaverso e tal, algumas coisas muito mal postadas. Hoje até li o Miguel Nicoleles falando que ele é negacionista da IA muito, né? Eu tô não mais gostando dele, acho que porque o Palmeiras está indo para as cucuias e ele está ficando pessimista, né? O maior boom de falta de noção é a inteligência artificial. Não é para gastar todo o dinheiro do mundo, mas vai investindo certinho. Você pega os caras da China, o que os caras da China fizeram? Right sizing total, né? Pegaram o DeepSeek com chip que não é da NVIDIA, mais barato e tal. Eles planejaram right sizing, com certeza. Enquanto outros estão tendo que jogar gente fora pelo ladrão e tal, porque apostaram demais. A gente vai falar de outras estratégias de crescimento que vão, inclusive, detalhar esses exemplos que você trouxe e que vão ser bem interessantes também. Tinha um ditado na Johnson Johnson que era assim: Gillette ou Philly Shave? Como assim? Não, Gillette você pode escapar de uma lâmina ou de 4, mas Philly Shave são 36 lâminas. Uma hora você vai ser cortado, entendeu? Tinha essas coisas, cara. Passou a caravela. Era muito engraçado, porque era a época que eu via no Johnson Johnson. E a Johnson Johnson era uma empresa muito, muito, muito right sizing. Eles não tinham exagero nenhum. Outra empresa que é right sizing, que eu admiro muito,
por esse lado, é a Pepsi. Eu trabalhei na Pepsi, cara, era a coisa mais enxuta que eu já vi na vida. Tinha muito pouca gente. Consequência, você trabalhava que nem maluco. Mas, em compensação, você aprendia que nem maluco também e tinha muita autonomia. Era engraçado. A empresa não era, assim, teoricamente, a mais admirada, mas quando você estava lá dentro, tinha uma pressão, né, por entregar as coisas que te fazia enlouquecer e entregar que nem louco e aprender muito. Foi uma época da minha vida muito dúbia, né? Porque tinha um lado que era coisas não muito legais, mas em compensação, o que eu tive de autonomia para fazer trabalho e conseguir realizar coisas foi maravilhoso. É a diferença entre um movimento de pânico e uma jogada de xadrez, bem pensada. E a gente vê isso na prática de forma espetacular. Quando Steve Jobs voltou para a Apple, ele não só cortou custos, ele simplesmente eliminou 70% da linha de produtos. Para quê? Para focar de forma obsessiva em poucas coisas geniais. A IBM e a Microsoft fizeram movimentos parecidos, cortaram áreas antigas para investir pesado no futuro, que na época eram serviços e a computação em nuvem. Isso é o right-sizing em sua forma mais pura. E olha que interessante, o conceito não vale só para pessoas. A Embraer, por exemplo, construiu um império com base na ideia de right-sizing de ativos. Eles basicamente chegaram para as companhias aéreas e falaram: olha, usar esse avião gigante meio vazio está dando prejuízo. A solução? Um avião menor, do tamanho certo para aquela rota. O avião que voa cheio é mais lucrativo e ainda permite ter mais voos. Genial. Bom, até agora a gente viu a teoria, a parte elegante do right-sizing. Mas na prática, a história muitas vezes é bem diferente e bem mais dolorosa. Vamos agora para o lado humano dessa moeda. O impacto não é só para quem sai, não. Quem fica, muitas vezes, passa pela chamada síndrome do sobrevivente. É um misto de culpa, medo, estresse. E um ambiente assim, com medo e sobrecarga, não só acaba com a produtividade, ele simplesmente mata a inovação. Justo aquilo que era o objetivo estratégico lá no começo. Um dos exemplos mais claros e recentes disso aqui no Brasil é a transformação digital no setor bancário. É um caso que coloca a lógica da eficiência de um lado e o impacto social do outro, frente a frente. O primeiro número é físico, é concreto. Em apenas um ano, os bancos privados fecharam mais de 850 agências. A justificativa estratégica? Bom, a migração dos clientes para o digital, o que torna as agências um custo obsoleto. E, imediatamente, a gente vê o custo humano direto. O fechamento dessas agências levou à eliminação de mais de 6.000 postos de trabalho, no mesmo período. É a consequência lógica desse ajuste. E aqui vem um número que cria toda a atenção. Enquanto milhares de empregos são cortados em nome da eficiência, um único desses grandes bancos reporta um lucro recorde de quase 35 bilhões de reais. É nesse ponto que a narrativa do right-sizing como pura necessidade estratégica, começa a ser questionada. Diante desse custo humano, desse custo social, é natural que surjam outras filosofias. Será que a eficiência máxima é sempre o melhor caminho? Será que não existem outras formas de pensar uma empresa? Uma das alternativas mais fortes é a tal da folga organizacional, ou organizational slack. A ideia aqui é que um pouquinho de gordura, seja em recursos, tempo ou pessoal, não é desperdício. Pelo contrário, é um investimento em resiliência e inovação. Pensa bem, uma empresa 100% eficiente é frágil. Ela não tem como absorver um choque ou aproveitar uma oportunidade que surge do nada. O caso clássico disso é a Southwest Airlines. Depois do 11 de setembro, enquanto a indústria aérea toda demitia em massa, a Southwest segurou a equipe. Foi um custo gigantesco no curto prazo, claro, mas, quando os passageiros voltaram a voar, eles estavam com a capacidade total, prontos para dominar o mercado, enquanto os concorrentes ainda estavam correndo para recontratar. Outra alternativa vem direto do mundo das startups, o blitzscaling. Aqui, a prioridade não é nem de longe a eficiência, mas sim a velocidade. A lógica é a seguinte: em mercados onde o vencedor leva tudo, é muito melhor ser o primeiro, mesmo que bagunçado e ineficiente, do que ser o segundo, todo otimizado. O objetivo é um só: capturar o mercado a qualquer custo. O Nubank é o exemplo perfeito dessa jornada. Começou com blitzscaling puro: crescimento, crescimento, crescimento. Mas, conforme a empresa amadureceu, a prioridade mudou. Deixou de ser velocidade para ser sustentabilidade. E aí, a empresa precisou entrar na sua própria fase de right-sizing para focar em dar lucro.
Então, qual a lição de tudo isso? É que não existe uma única filosofia correta. A gestão moderna não é sobre escolher um lado e defendê-lo até o fim. É sobre saber calibrar. É sobre entender qual é a estratégia certa para um momento certo. A gente pode pensar nisso como um triângulo estratégico. Dependendo do mercado, da maturidade da empresa, o foco precisa mudar. Tem hora que a prioridade é eficiência, e aí o right sizing faz sentido. Em outros momentos, é a resiliência da folga organizacional que vai salvar o jogo. E em outros, é a velocidade do blitzscaling que vai garantir a vitória. E esse é o grande aprendizado. Gestão eficaz não é aplicar uma fórmula pronta, é fazer o diagnóstico correto. O problema hoje é de tamanho, é de velocidade ou é de resiliência? A resposta para essa pergunta é o que vai definir qual caminho seguir. E para fechar, fica uma provocação para o futuro. Com a inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço, automatizando tantas funções, a própria definição de tamanho certo está prestes a ser completamente transformada. O que isso vai significar para as empresas e para a força de trabalho? Essa é a questão que vai definir a próxima década. Fica aí a reflexão. Edmur, tem vários conceitos aqui e eu trouxe o Wegmans como um padrão porque o meu contraponto é o seguinte. Eu não sei, eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Wegmans não tá nem aí para blitzscaling, downsizing ou como é que é? Right sizing. Não tá nem aí. Porque ele vai continuar fazendo o que ele vai continuar fazendo, que é cuidar de gente, servir comida maravilhosa, contratar bem, fazer o que tiver que fazer e vai tocar a vida. Tá com 112 lojas. Eu não quero chegar a 300 lojas. Se eu tiver que abrir mais uma, eu vou abrir mais uma. Se eu tiver que abrir outra, eu vou abrir outra. Vou continuar fazendo dinheiro e pronto. Eu trouxe essa questão do notebook LM, porque o notebook LM, no final das contas, é uma ferramenta maravilhosa, mas ele pega o Sim, claro. conhecimento geral e ele traduziu muito bem esse conhecimento geral, mas ele está voltado para crescimento. E aí que está a casca de banana. Porque se a gente olhar o crescimento por si só e nada apenas disso, realmente vai ter um momento que você vai botar o pé no acelerador, você vai tirar o pé do acelerador, você vai ter que ajustar, vai ter que demitir. É aquilo que você falou das Big Techs, um mercado muito dinâmico. Mas olha o Wegmans, olha o Trader Joe's. É basicamente commodity o que eles fazem. Não é? É mercado que tem na esquina. O cara, sem falar no varejo online, a Amazon vende supermercado. Você tem N mercados. E o povo continua indo no Wegmans. O povo faz fila. Desesperado. O povo tatua o Wegmans no próprio corpo. Eles não falaram qual é o custo de headcount do Wegmans, mas provavelmente o custo de headcount do Wegmans deve ser, eu vou chutar, tá? O dobro de um supermercado normal por metro quadrado. Entendeu? E isso não limita a que eles mantenham as pessoas lá do jeito que eles idealizaram e fazendo o atendimento que eles propõem fazer. Né? Porque eles têm um objetivo, para mim, eles têm um objetivo claro. Pega uma área de influência, entra na área de influência, quer dizer, Whole Foods, Wegmans e Trader Joe's são famosos por a cidade pedir para eles abrirem. Sabe? A cidade pede para eles abrirem. Agora, eles devem estudar influência, ver quantidade de gente potencialmente compradora, faz o serviço ficar bom e pronto, acabou. Aquela unidade lá se paga do jeito bacana, sobra dinheiro para tocar o headquarters e fica bom. Não tem essa e tem um detalhe, né? Sempre existe a tentação de pensar, mas eles são o Wegmans. Eles já faturam bilhões de dólares. Mas, gente, esse que é o ponto. Eles começaram como é que era? Um vagão. Exatamente. Era um negócio, o cara, uma carrocinha que ele vendia. Entendeu? E outra coisa, eu lembro de um exemplo recente. Minha mãe, de vez em quando, escuta o podcast, vou fazer um teste, não vou falar nada, mas eu vou citá-la nesse sentido. Meus pais estão no... Beijo para ela e beijo para seu pai. Os meus pais eles moram em Portugal, mas estão no Brasil. E o que eles mais sentem falta, ultimamente, é na ida aos supermercados de Portugal. Que lá, incrivelmente, as coisas estão mais baratas do que aqui, porque está tudo dolarizado ou em euro, indexado em dólar e euro.
é o que eles falam, a qualidade de tudo é muito superior do que Pingo eles Douro, tem encontram um tal de aqui. Pingo Douro lá, acho que é Pingo Exatamente, Douro. eles Porra! amam, 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 amam. E aí ela fala, e eles moram no Leme, né, do lado de um mercado que tem ali, que eu não vou citar o nome, mas você deve saber. Eles não vão lá. Tá caro, já foi um mercado de bom atendimento e tal. E aí, também porque não querer sair de casa, ela falou assim: sabe onde é que eu faço compras? Eu faço compras pelo WhatsApp, no supermercado Princesa do Cosme Velho, que é do outro lado, nada perto, Do eles entregam túnel, em do casa. outro lado do túnel. Do túnel. Por quê? Porque o atendimento é maravilhoso. Eles mandam foto, minha mãe é toda cheia de coisa, eles mandam foto da peça de carne, mandam foto, você quer assim, você quer assado, você quer isso, vem tudo certinho, vem tudo bem embalado, vem tudo bonitinho, eles falam educados por mensagem. Pronto. Ela faz questão de pedir, Faz de muita lá. diferença, né? Faz muita diferença. Não é assim, entendeu o que eu tô falando? É do outro lado, é por WhatsApp. Não precisa reinventar a roda, você não precisa criar um É. sistema, Não, entendeu? eu tenho vamos só falar um pouquinho, não vou falar de supermercado, mas desculpe, mas eu tenho Aham. conta, 3 contas num banco do Rio de Janeiro, que eu mudei e fiquei lá, por conta do gerente que tinha e tal, e mudou o gerente. Aí, hoje eu falei: "Quer saber, vamos trocar, vamos vir para São Paulo", e hoje de manhã saí da academia, eu e a Marta fomos lá no banco, ela foi olhar umas coisas dela. Cara, a gerente imediatamente deu o WhatsApp pra gente, na hora, incontinente, entendeu? Na hora. Eu Uhum. falei: "Caramba, o cara do Rio, ele não responde e-mail, não responde nada". E eu falei: "Pô, é isso que o atendimento bom causa, né". Você se afunda na empresa, você se doa para a empresa que te atende muito bem. A cada passo de bom atendimento, você mergulha, né, tua mãe contou pra você do Princesa do Cosme Velho, e eu já sei, eu vou contar essa porcaria, daqui a pouco vai estar todo mundo falando disso aí, entendeu? E é uma É. coisa imbecil, É. imbecil, deve ter alguém lá cuidando das compras de WhatsApp. Agora, não é uma coisa imbecil por si, não, eles dedicaram uma pessoa para fazer isso. Imbecil que eu estou dizendo é o tamanho, é a Boba, ideia. é boba, É a é ideia, tá certo? simples. É. Ela é o tamanho, é a ideia é vamos colocar uma pessoa no WhatsApp e mandar foto do produto. Pô, se a pessoa na loja vê a foto e o produto e gosta, por que não mandar a foto? E vou te falar uma coisa, e em alguns casos, é totalmente, como é que eu vou dizer? Inesperado e não planejado. De repente Sim. cai uma pessoa naquela posição que É. faz o trabalho muito bem Inventa e uma coisa, cara. é, Inventa um negócio. e aí depois esse que é o problema, a pessoa sai, vai para fazer outra coisa e bota uma pessoa que não está bem preparada, pronto, acabou. Então, mas por isso que eu te falo que o KPI mais importante é um insight que venha da ponta, do herói da ponta, se tornar modelo de negócio da empresa. Né? Imagina um cara que inventa um jeito de atender desse aí, que é absolutamente escalável. Não vai falar que não é escalável. É. Imagina o lucro que esse cara dá para a empresa, né, fazendo essas coisas. E, cara, não tem ninguém ouvindo. Por isso que elas vão, as meninas do Eggmans, vão à loja. Porque É. provavelmente lá eles contam diretamente para elas o que está acontecendo, entendeu? É. Nem sempre tem a estatística que o C-Level só sabe de 4% do que acontece no campo. É. Tá certo? Você já ouviu isso aí? Não. 4% do que acontece no campo. Você vai ao campo, cada vez que eu ia ao campo, na Reynolds, na Kombi de vender cigarro, no caminhão da Pepsi, na Mesa, cara, eu aprendia muita coisa, Sim. porque lá é que a coisa fervilha, né? Lá que a coisa acontece. E é um quesito, é uma questão básica de liderança, né? É você ser visto, você se colocar à disposição também, porque as pessoas vão chegar até você. E isso os fundadores fazem muito bem, os bons fundadores, até Bons mesmo fundadores. o Jeff Bezos da vida, quando teve no meio da pandemia, ele teve que contratar 500.000 pessoas em não sei quanto tempo. Ele circulava pelos depósitos, pelos warehouses, ele fazia questão disso. O próprio Sergey Brin, que está sendo muito falado nesses últimos dias, porque o Google Ficou mais passou, rico. a Gemini, né, atropelou a ChatGPT na recuperação, isso em 2 anos. Ele voltou, ele estava bilionário, já estava aposentado, não sei o quê. A ChatGPT lançou antes do Google uma tecnologia que o Google foi o principal financiador, o principal inventor praticamente,
Ele voltou para a operação, liderou, fez reunião, botou lá o lapisinho atrás da orelha, se fez presente. Se fez presente de novo. Sim. Então, O isso Gemini virou bicho, né? Gemini virou bicho. Nano Banana é brincadeira. Mas para Nano mim o Banana melhor de todos é o DeepSeek. O DeepSeek para mim é o melhor de todos. Ainda, O disparado. DeepSeek, tá. Não, mas Em ele não tem texto, tanta coisa que ideia. ele... tá Não, bom. mas para texto, para ideia, o nível é muito acima dos demais. Mas demais. o que ele fez no Nano Banana de foto, cara, foi brincadeira. Sim, não, realmente. Peguei uma foto minha e da Marta quando a gente tinha 25 e 35 anos, botei, eles casando e tal, Marta postou, deu 2.000 likes, uma foto do nosso casamento quando a gente tinha 25 anos. É igual. É impressionante. É impressionante. Não, isso realmente é impressionante. Agora, eu só queria reforçar essa questão do crescimento, porque todo mundo fica se questionando, no final das contas, essa questão é muito pautada por rede social, que é crescer, ganhar mais dinheiro, e esses caras estão ganhando mais dinheiro melhor. Que quem cresce muito. Fazendo quem vende táticas de guerrilha para você simplesmente jogar a rede nos clientes e pegar de arrasto. Eu acho que a analogia é essa, porque ninguém gosta de ser arrastado. Ninguém gosta de ser pescado. Entendeu? A pessoa vai até você. As pessoas fazem fila na porta e tatuam a sua marca para chegar e falar, cara, isso pode ser em qualquer segmento de muro, isso pode ser no varejo, pode ser na medicina, pode ser no entretenimento, pode ser em qualquer coisa na relação humana. A gente gosta de ser bem tratado, de ser bem atendido e estabelece uma relação de respeito e de troca mútua. Sem isso... Voluntaria a marca, né? Você voluntaria a marca, você começa a falar bem da marca voluntariamente. E aí volta aquele ponto do propósito, né? Não, mas antes desse aí, você falou do influenciador. O melhor influenciador é o voluntário que torce a favor da marca. Quer dizer, o cara que torce a favor da marca, ele fala da marca de boca cheia e todo mundo acredita, né? E ele não ganha nada, na verdade. É o cara que mais é o mais crível de todos, né? Ele fala a Você verdade. pode pagar um influenciador para falar bem de você aí, como a gente mostrou naquele primeiro vídeo. Mas você quer ver uma outra coisa? Por exemplo, eu tenho andado bastante de Uber e tenho andado muito de BYD. Cara, é impressionante como todos os motoristas de BYD são apaixonados pelos carros. Eles se acham, são os principais vendedores da marca. É lindo. Você pergunta qualquer coisa, eles sabem e te dão uma estatística de quanto economizaram. Quanto economizaram, o que fizeram, o que ganharam, olha a quilometragem que eu já andei. É impressionante, são os maiores vendedores da marca. Então, fazia tempo que um carro não gerava isso aí. Fazia muito tempo que um carro, mesmo mais, quer dizer, mais caro não, porque o cara que tem a Porsche fala bem da Porsche, mas um carro, assim, a nível de acessível, né? Esse é a BYD, e os caras fizeram luxo lá dentro, né? Porque você entra no carro, é diferente o carro, né? Então, o motorista deve se sentir muito prestigiado porque o cliente fica feliz. Então, assim, para fechar, o que eu queria deixar como reflexão aqui dessas coisas que a gente traz é que tem gente que tem uma outra forma, são pessoas regidas por uma tábua de valores diferente do que se propaga em feed de redes sociais. Em manada, né? E efeito de manada, entendeu? De consumismo ao extremo, consumismo desnecessário. Consumir é muito bom, você vê que o Eggmans é maravilhoso para consumir, né? Não à toa as pessoas adoram ir lá. Mas eu digo o seguinte, de crescer por crescer, de crescer por fazer e ganhar mais dinheiro. E isso é uma cultura de mercado financeiro pautada apenas por indicadores quantitativos, por preço de ação, trimestrais, pressão por resultado, e não apenas por indicador, e desconsiderando por completo, praticamente, indicadores qualitativos. Os elogios, as histórias que vocês constroem com aquele varejo, com aquelas pessoas que fazem parte, e com a sua vida. Entendeu? Então, isso que vale a pena reflexão. Eu acho que você colocou maravilhosamente bem. Tem o exemplo do McDonald's, que teve uma época que a bolsa começou a cobrar o McDonald's, que
a curva, a derivada de crescimento não estava tão forte quanto deveria estar, né? Não é que não estava crescendo, mas a velocidade não estava tão rápida. Aí eles começaram a abrir loja do lado de loja, coisa que eles nunca fizeram, porque o patrimônio do McDonald's é ter inventado franquia, e quando ele pega um franqueado, ele fala assim, você terá retorno em 4 anos e meio. Tá? E eles honram isso aí, porque o cara coloca todo o dinheiro dele na história. Nessa época, o retorno começou a alongar, né? Eles tiveram um movimento contra o McDonald's dos franqueados, porque eles começaram a abrir lojas do lado das lojas dos franqueados próprias, para garantir o crescimento. Então foi uma grande estupidez, porque era crescimento ilusório, né? Porque, na verdade, você estava canibalizando a loja do franqueado e eles estavam valorizando o dinheiro que eles estavam ganhando. Melou tudo, voltou atrás, os caras tiveram que voltar atrás. Os franqueados do McDonald's, que normalmente são quietinhos, eles criaram um movimento enorme por conta dessa história. Lembra quando a gente começou a falar de... eu não lembro exatamente como era a terminologia que se usava, mas crescer, o cara, um homem só, aquela de um homem só... Sim, empresa de um só, digamos assim. Cara, é isso. Não é de um homem só, mas de uma cultura muito arraigada, de uma convicção, né? O cara tem uma convicção, né? Ele não faz aposta fora da convicção e das crenças que ele tem. É muito lindo o Egmont. Então, semana que vem a gente está de volta. Para quem gosta de Black Friday, aproveite a Black Friday e a gente se vê semana que vem. Um abraço a todos. Abraço grande.